Olá, estamos começando mais um programa quadrangular, uma igreja em ação. Para nós é um prazer muito grande poder entrar na sua casa, falar da palavra de Deus, compartilhar desse texto sagrado com você. Tenho a certeza que nesses próximos minutos você será tremendamente impactado com a palavra de Deus, com os anúncios que nós vamos fazer, das atividades que nós temos na nossa igreja, na Igreja Quadrangular de Sorocaba, mas também quero cumprimentar a todos os meus amigos aí de Votorantim que estão conosco nessa batalha, os pastores da Igreja Quadrangular de todas as denominações que estão conosco, nossos amigos, meu querido amigo pastor Roberto, a pastora Janete, também os pastores, todos os queridos que estão nos acompanhando nesta programação. Eu quero dizer a você, querido, que Deus fará o impossível a seu favor. Aquilo que você pode fazer é competência sua fazer. Mas a parte de Deus, Ele move os céus para atender a sua necessidade. Ele move o mar, Ele move o vento, Ele move a terra para fazer o impossível pela sua vida. Por isso, fique agora com a nossa programação desse programa quadrangular, uma igreja em ação. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 1 ao 5. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Dali passou Davi para Mispe de Moabe e disse ao rei de Moabe: deixa, peço-te, que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E os deixou com o rei de Moabe, e ficaram com ele por todo o tempo que Davi esteve no lugar forte. Disse o profeta Gade a Davi: não fiques no lugar forte, sai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Davi tem alguns momentos. A Bíblia nos fala da subida dele ao palácio, fala das conquistas de Davi, do tempo em que ele foi ungido por Samuel, e aí ele vai ter experiências com Deus. Ele vence leão, ele vence urso, ele está passando por dificuldade, ele pega o urso, ele vence, ele pega o leão, ele vence. Tem um momento em que ele chega e ele vê um gigante afrontando o exército de Israel. Ele vai e luta contra aquele gigante Golias. Ele, com uma pedra, ele derruba o gigante, com a própria espada do gigante, ele corta a cabeça do gigante, ele vence Golias. A Bíblia diz que as pessoas, as mulheres, começam a cantar e a exaltar e dizer: olha, Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Davi se casa com a filha do rei. Davi se torna um homem importante, se torna um guerreiro importante, respeitado, admirado por todos. Mas isso faz com que Saul, que também havia sido ungido, mas Saul, que era o primeiro rei de Israel, Saul começa a invejar a Davi e a traçar um plano para matar Davi, e começa a perseguir Davi. A inveja faz com que aquele rei deseje matar a Davi e a persegui-lo. Israel está vivendo um momento em que tem um rei que perde a unção e alguém ungido que está fora do trono, que é Davi. Davi agora está fugindo. Davi está num momento de dificuldade,
E o único lugar que ele encontra agora é uma caverna chamada Caverna de Adulão. Adulão, em hebraico, significa refúgio, significa esconderijo. Adulão é o lugar onde Davi vai se refugiar, onde Davi vai se esconder, onde Davi vai ali ter momentos em que agora ele viveu a subida do palácio e agora ele está vivendo a descida para a caverna. Ele viveu aquele tempo de glória, aquele tempo em que as pessoas cantavam o nome dele, que ele tinha vencido o urso, que ele tinha vencido leão, que ele tinha vencido o gigante, que ele era um guerreiro, e agora está vivendo um momento de solidão, está vivendo um momento em que ele tem que fugir de Saul e se refugiar naquela caverna, naquele lugar de solidão. Mas, às vezes você pode até perguntar, mas o que Davi, um valente, um homem que derrotou Golias, um homem em que as pessoas cantavam o nome dele, agora está fazendo uma caverna? E às vezes, irmãos, a gente se pega nessa situação. Mas como? Eu aceitei Jesus, eu fiz isso, eu fui ungido. E agora eu estou enfrentando essa situação, eu estou enfrentando essa luta. Como isso? Eu já venci o urso, eu já venci o leão, mas agora eu tenho que fugir, agora eu tenho que entrar numa caverna. E às vezes a gente enfrenta isso. Mas agora faz 23 anos que eu aceitei Jesus, eu já fui batizado nas águas, eu já fiz tantos seminários, eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, eu já sei os 66 livros da Bíblia. Irmãos, Davi era um homem que tinha experimentado as maiores conquistas, e agora está passando por uma caverna. O que aquela caverna significou na vida de Davi? O que aquela caverna significou para aquele homem que seria o rei de Israel, que já era ungido rei, mas que não estava no trono? Aquela caverna foi o tratamento de Deus na vida de Davi. Aquela caverna significou um lugar de tratamento. Embora Davi fosse aquele ungido que não estava no trono, e Saul fosse um ex-ungido, porque Saul desobedeceu, porque Saul se achou que ele era o mais, que ele era maior. Às vezes a pessoa acha que uma vez salvo, sempre salvo. E não é bem assim. A Bíblia diz que nós devemos guardar bem aquilo que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. A Bíblia diz: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Saul, a Bíblia diz que a história de Saul era assim. Na verdade, o povo de Israel tinha Samuel, que julgava o povo. Samuel era um profeta, era o juiz de Israel. Mas aí o povo de Israel começou a olhar os outros reinos, e eles começaram a observar que todos os outros reinos tinham rei. E eles começaram a falar: olha, todo mundo tem rei, e nós não temos rei, e nós queremos um rei. E eles começaram a pedir um rei, e a Bíblia diz que Samuel se chateou com isso. E Samuel vai falar com Deus. Samuel diz: olha, Senhor, esse povo não quer mais a mim, esse povo está me renegando, eles querem um rei. E Deus fala para Samuel: Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, mas é a mim. Quando eles rejeitam você, eles estão rejeitando a mim. Mas tudo bem, Samuel, eu vou achar alguém para que você unja para ser rei. E a Bíblia diz que Deus mostrou para Samuel quem ele deveria ungir para ser rei, da onde ele havia nascido, quem era a família dele, quem seria. E Samuel então encontra Saul e unge a Saul. E Saul,
Às vezes a gente pinta ele como uma pessoa má, mas Saul era um homem que profetizava. Saul era um homem que o Espírito Santo vinha sobre ele. Saul era um homem cheio do Espírito Santo, mas que não valorizou a presença de Deus, que não valorizou a arca de Deus, que não valorizou as coisas de Deus, que quis sacrificar da forma dele. Deus falou, olha, limpa tudo. Ele falou, não, tudo não. Esse rei aqui eu vou poupar. Não, mas esse boi aqui eu vou poupar. A Bíblia diz que Saul começa a fazer as coisas, ele começa a se achar que ele era o cara. E a Bíblia diz que Deus rejeita Saul e retira dele a unção. E Saul, sabendo que o trono seria entregue a Davi, ele fica revoltado contra Davi, ele persegue Davi. A Bíblia diz que agora Saul não tem mais a unção, mas Davi tem a unção. E o que Deus quer falar comigo e com você nesta noite, querido, é para você valorizar a unção que está sobre a sua vida. Não importa se você está no palácio ou se você está na caverna. O que importa é a unção de Deus que está sobre a sua cabeça. Quem está entendendo isso, diga amém. Fala comigo, a unção do Senhor é maior na minha vida. Amém, irmãos? Isso mesmo, unção, irmãos. Saul perdeu a unção do Espírito de Deus. Unção é a capacitação especial que o Senhor nos dá para realizarmos a obra dele. A unção, irmãos, fala da autoridade que ele nos dá de filho. A autoridade para que tudo aquilo que nós ligarmos na terra seja ligado nos céus. A unção para te dar a habilitação para você viver o sobrenatural de Deus, para você ser habilitado para andar de fé em fé e de glória em glória. Muitas vezes, irmãos, as pessoas perdem a unção. Saul havia perdido a unção, mas Davi estava ali naquela caverna por causa da perseguição daquele ex-ungido Saul. E ali foi um lugar de tratamento de Deus na vida de Davi. E começou os primeiros versículos, versículo 2 que nós lemos, a Bíblia diz que Davi foi até a caverna de Adulão e reuniram-se a ele os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ele. Fala comigo, na caverna de Adulão. Diga forte, na caverna de Adulão. Os primeiros que se ajuntaram a Davi foi os seus pais, foram a sua família. Os primeiros que se juntaram a ele, os primeiros que se chegaram. Sabe, queridos, no momento em que você está na caverna, no momento que você está no lugar se sentindo só, não tem mais aquele povão gritando o nome de Davi, dizendo, olha, Davi, você é o cara, Davi, você matou 10 milhares, olha, Davi, você venceu, você está com a cabeça do gigante. Não tem mais aquelas pessoas. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, meu irmão, quem mais poderá estar do teu lado, quem mais pode descer com você numa caverna, é a tua família. As pessoas que vão sentir a dor com você. Muitas vezes, irmãos, é muito mais fácil a gente esquecer quem realmente importa quando a gente está num momento de glória, quando a gente está num momento que está tudo bem na nossa vida. Mas no momento de luta, é a sua esposa, é o seu pai, é a sua mãe, é a sua família que vai te honrar. Você pode ir. Eu já tive muitos presídios. E quem mais vai aos presídios é a mãe, são os pais, são aqueles próximos da sua família. No momento de caverna, querido, é importante nós
avaliarmos os verdadeiros valores. Às vezes, no momento da glória, você não valoriza as pessoas que te são importantes. No momento que está tudo bem, às vezes a pessoa não valoriza. Quem aqui já ouviu aquela história de uma mulher que lavava roupa para que o filho fizesse a faculdade? No dia que ele se formou na faculdade, ele não quis levar a mãe na formatura, porque achou que ela não podia, ela iria envergonhá-lo. No momento que ele está bem, ele não honra a mãe. Mas no momento que ele precisava lá do dinheiro para fazer a faculdade, aí ele precisava dela. Às vezes, as pessoas só valorizam a família só no momento que está na caverna. No momento que está tudo bem, ela esquece. Valorize as pessoas que Deus colocou no seu caminho. As pessoas que são importantes para você. Às vezes Deus nos coloca em cavernas para que a gente possa se lembrar realmente daquilo que importa, dos valores que são caros, que a gente possa descer um pouquinho e falar assim: puxa, eu não posso perder de vista a minha família, eu não posso perder de vista as pessoas que me são caras, as pessoas que realmente me amam. Amém, igreja? Valorize a sua família. Irmãos, eu tenho a convicção de que quando nós estamos na caverna de Adulão, é porque é o momento da gente sair da superficialidade e entrar nas profundezas. Fala comigo, eu preciso sair. Diga forte, eu preciso sair da superficialidade. Às vezes a gente é muito superficial. O que é isso? A gente não tem profundidade com as coisas de Deus. Às vezes a gente não entra de cabeça nas coisas de Deus. A gente fica na superficialidade. A gente, é bom, é bonito, né? É legal. Mas a gente não tem relacionamento sincero com Deus. A gente não procura falar com Deus com sinceridade, ter experiências com Deus. As verdadeiras experiências, meu irmão, você só vai ter com Deus no momento da dificuldade. Você já reparou que o tempo que você vai mais clamar a Deus é quando você está numa luta? Você já reparou que quando você está no hospital, quando alguém dá um diagnóstico, aí você vai orar, aí você vai jejuar, aí você vai clamar a Deus? Experimenta ver um poste caindo na sua cabeça. Sabe qual é a primeira palavra que você vai falar? Ainda que você fala assim, eu nem vou na igreja, mas você vai falar: meu Deus, me salve. Experimenta. Veja qual é a palavra. Agora tem muitos carros que já têm câmeras que estão filmando. Veja as palavras que as pessoas dizem. No momento de dificuldade é que ela vai se lembrar de Deus. No momento da caverna de Adulão, que Davi teve a experiência para conhecer o Senhor com profundidade, para dizer, para escrever o Salmo 23, para dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Ele sabia, irmãos, que aquele que havia livrado ele do leão, do urso, aquele que havia entregue Golias nas mãos dele, Davi conhecia o Senhor. O seu conhecimento não era superficial. Irmãos, nós precisamos conhecer o Senhor com profundidade. Quem está entendendo, diga amém. Fala assim: eu preciso sair da superficialidade. Nós precisamos, irmãos, ter intimidade com Deus, conhecer Ele no íntimo. Irmãos, muitas vezes a caverna de Adulão, o lugar da caverna, é o lugar de transformação. Fala comigo, a caverna de Adulão é um lugar de transformação, da humilhação em honra. Fala comigo, é da humilhação para a honra. Versículo 2, a Bíblia diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado. Algumas traduções falam assim, todos os desgraçados, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Olha que coisa. Eu imagino que Davi, talvez se fôssemos nós, talvez se fosse eu, estava numa caverna de Adulão, sozinho, desamparado. Quando ele começa a escrever isso, ele está só. Depois que vem a família dele, junta esses 400. Eu imagino que Davi deve ter falado assim: puxa,
Eu já estou só, já estou vivendo aqui um momento numa caverna escura. Agora se ajunta a mim todos os desgraçados, os endividados, todos aqueles que estão em apertos. Talvez se fôssemos nós, a gente ia falar assim: olha, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. O que é isso? Olha o tanto de gente que está se juntando comigo aqui. Olha a situação dessas pessoas. Mas a Bíblia diz que não, que Davi se fez chefe daqueles homens. Aqueles homens que eram os desgraçados, aqueles homens que eram os endividados. Irmãos, Davi se fez chefe dele. A caverna de Adulão, aqui tem o próprio simbolismo do próprio Jesus. Lá em Mateus 11, 28, a Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor espera que você que está cansado, que você que está endividado, que você que está amargurado, que você que está com o espírito angustiado, venha até Ele, venha até Jesus, porque Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa caverna, Jesus é o nosso refúgio. E a Bíblia diz que todos aqueles que vêm até Jesus, meu irmão, Jesus cuida, Jesus alivia, Jesus abençoa. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Querido, o Senhor tem uma promessa para mim e uma promessa para você. Eu não sei se você está cansado, se você está angustiado, se você está endividado, se você está perturbado, mas Ele está fazendo um convite para você vir até Ele, meu irmão, porque Ele vai aliviar toda a dor da tua alma, toda a aflição da tua alma. O Senhor vai te aliviar em nome de Jesus. A caverna de Adulão é um lugar de transformação. Oh, querido, Deus vai te transformar da humilhação em honra. Quem sabe você está vivendo um tempo de humilhação, um tempo de vergonha, mas esses endividados, esses homens aqui, que eram aqueles mais desprezados da sociedade, eram 400 homens. Esses homens, irmãos, eles vão se tornar depois os valentes de Davi, eles vão se tornar depois os generais de Davi, eles vão se tornar depois os ministros do rei, aqueles homens de confiança do rei. Querido, Deus tem para você, não importa se você está vivendo uma caverna de Adulão, Deus tem para você uma posição de honra. Quem sabe você está vivendo um momento de luta, de dificuldade, quem sabe um vale que você está atravessando, mas ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque o Senhor está com você para te dar a vitória, para fazer de você não apenas um vitorioso, mas mais do que vencedor. E Deus tem para você um tempo de honra em nome de Jesus Cristo, aleluia. Deus tem um tempo de honra, Deus tem um tempo de vitória, Deus tem um tempo de conquista na tua vida. E eu sinto que a resposta não vem. Parece que os céus estão fechados. E às vezes penso em desistir. Apesar do silêncio, eu te adorarei. Humilhado aos teus pés me prostrarei. Sei que podes me ouvir. Eu não vou desistir de clamar Jesus, Filho de Davi. Libera uma palavra em meu favor. Libera uma palavra, meu Senhor. Voz de autoridade, voz de poder. Basta uma palavra tua para o meu milagre acontecer.
Olá! Nós da Igreja do Evangelho Quadrangular temos o prazer de recebê-lo em um dos nossos cultos como convidado especial. Venha participar conosco. Terça-feira, culto de oração, estudo da Palavra do Senhor. Quinta-feira, a quinta-feira da vitória. Venha receber uma vitória para você com a campanha 7 dias da provisão de Deus. Deus tem provisão para a tua vida. Domingo, com 2 horários para abençoar a sua vida. Às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. E às 18 horas, uma bênção para a sua família. Venha buscar a Deus para abençoar o seu lar. Deus tem um novo horizonte para você. Nós vamos agora orar. Eu gostaria que você entrasse comigo em espírito de oração. Se você está com seu copo com água, apanhe aí agora, que nós vamos orar para que Deus leve a cura, a restauração, a bênção para a sua casa, em nome de Jesus. Pai de amor e de graça, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que na autoridade do Espírito Santo, conforme a tua palavra que diz, ó Deus, que tudo aquilo que nós pedirmos em teu nome, crendo, receberemos. E lá em Mateus 16:19, o Senhor diz, ó Deus, que tudo aquilo que ligarmos na terra está ligado nos céus. Eu quero agora, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, ligar a cura, a restauração, a bênção para este lar, para essa família. Meu Pai, em nome de Jesus, eu unjo agora este copo com água. Oh, meu Pai, para que este copo, esta água agora, se torne, ó Deus, moléculas sobrenaturais, para que leve remédio de Deus, para que leve a cura, para que leve a paz, para que leve o gozo, para que leve a restauração para esta vida, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agora, Senhor, aonde chega o som da minha voz, aonde chega esta programação, meu Deus, toca agora, cura, liberta. Oh, meu Pai, traz, Senhor, traz agora a bênção. Eu desfaço todo o mal, em nome de Jesus. E eu declaro esta vida abençoada, esta vida cuidada, zelada. Deus, como nós ministramos, essa pessoa, meu Pai, ela vai a Ti, porque todos que vão ao Senhor, o Senhor alivia, tira o peso, tira a angústia, tira a opressão, tira a tristeza agora, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém, Jesus, e amém. Se você puder, tome agora este copo com água juntamente comigo. Quero te agradecer pelo privilégio da audiência, de poder participar aí, de estar na sua casa e de você estar nos assistindo. Querido, se você puder estar conosco, será uma alegria recebê-los na Igreja Quadrangular do Jardim Novo Horizonte, ou você que está aí em Votorantim, nós temos diversas igrejas do Evangelho Quadrangular de portas abertas esperando por você. Em Sorocaba, nós estamos na rua Pascoal Augusto Velangieri, número 75, próximo ali do terminal de transferência que tem na Avenida Ipanema. O nosso telefone é o 30 33 21 28. 30 33 21 28. Ligue para nós, nós temos pastores para te atender e para orar por você. Deus abençoe abundantemente e eu me despeço. Fique na paz. Esse é o seu programa Quadrangular, uma igreja em ação.